Continuar no dia de hoje em Romanos. Ontem eu falei quase 1 hora e dizendo isso eu não estou querendo fazer você correr nem apavorá-lo. Deixa eu tentar ser menor, mais diminuto, mas eu não estou conseguindo. Mas não vou a lugar nenhum. Fica aí pelo menos esses primeiros 20 minutos. Ontem eu li em Romanos, no capítulo 7, e comecei a ler do verso 13 em diante. Expliquei que no contexto, Paulo estava olhando para dentro da situação da mente, coração, comportamento dele próprio e encarando a sua fissura essencial, sua psicose mais primal, sua esquizofrenia mais latente. Ele diz: há uma rachadura em mim. Eu conheço bem e nem sempre o pratico, conheço o mal e nem sempre o evito. Eu encontro uma luta dentro de mim, de que com a mente eu aprendo, e no caso dele aprendeu mesmo, o significado da lei de Deus, e ele diz: não vi nada errado nela, ela é pura, santa e justa. Tudo que ela recomenda é para o bem, é para a vida de todos. E conquanto eu concorde com ela, com a minha mente, eu encontro uma pulsão estranha se manifestando a partir desse agente orgânico psíquico que me habita. E esse é o meu conflito. E ele disse: sou um homem desgraçado se o que me sobrou da vida foi existir assim, esmagado por uma consciência divina, à qual eu dou razão, digo amém, ela é verdadeira, leio para o bem, tudo que ela propõe é bom. Não ter nenhum Deus tira o teto, o limite. Não fazer imagens de escultura não nos diminui, porque a gente fica do tamanho daquilo que a gente cultua. Guardar um dia para o silêncio, para a pacificação, para a santificação, para o cuidado pessoal e para a alegria espiritual, é uma terapia para qualquer um. Honrar pai e mãe, pode haver coisa melhor que evoque mais bênçãos divinas sobre um ser humano do que carregar essa gratidão cuidadora para com aqueles que cuidaram deles, que os protegeram, ou até para com aqueles que não foram bons pais, mas você os melhora em você e os trata com a dignidade necessária. Não adulterar, onde é que é ruim? Não trair. Sua mulher não vai reclamar, seu marido com certeza não. A mulher do próximo, que porventura a você se entregue, não terá os problemas na própria alma e na mentira e no esfacelamento de caráter que ela terá se continuar praticando isso com você, e nem correrá o risco de machucar toda a casa e a família dela, porque o adultério pulveriza, desconstrói o caráter e ensina e bota você num caminho de engano, mentira e ilusão. Como não furtarás, não roubarás, não te apropriarás do que não é teu, em perspectiva alguma. Não cobiçarás. O que pode haver de ruim nisso? Não cobiçar é aprender o contentamento pessoal com o que se tem e a capacidade de abençoar com alegria o que o outro conseguiu. Isso só produz um ser humano maravilhoso. Então Paulo diz: quanto mais eu conheci a lei de Deus, mas eu vi que ela era pura, santa e justa, e eu concordo com ela. Minha mente diz sim. Mas tem uma outra coisa. Um agente desconhecido que brota de dentro de mim, que é o pecado que habita em mim, que eclode do meu interior contra aquilo que eu aprovo com a mente e me coloca num caminho de conflito, de belicosidade existencial, emocional, psicológica contra o que eu sei que é
certo, bom e justo. E em momentos que eu não espero, eu tropeço naquilo que eu detesto e deixo de fazer aquilo que eu aprovo. Essa é a condição do ser humano vivendo por si mesmo os dilemas angustiosos da presente existência, até que ele vai e nos dias de hoje ele procura terapia. Ele procura ajuda, porque a exacerbação, o aumento, o dilatamento, o exagero, a obsessão, a fixação nessa angústia, nesse conflito, nessa milícia de antagonismo interior do ser contra o ser, é o que faz a esquizofrenia crescer, é o que faz a bipolaridade se aumentar, é o que faz a depressão se enraizar, é o que faz o caráter se liquefazer na prática constante disso, é o que instala o pior de nós em nós. E tanto mais quanto a gente lute contra isso apenas com a força da disciplina, do comportamento behaviorista, mas a gente descobre que tanto maior quanto seja o esforço, maior será a pulsão que vai eclodir do interior. Aí durante o papo, o Braulio me perguntou se o que eu tinha acabado de dizer encontrava alguma ressonância, algum eco na teoria, na construção de natureza estruturante e topográfica da teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Eu falei, os elementos estão aí, com sua correspondência. Você pode chamar o que Paulo chama de pecado que habita em mim, que é de onde procede o incompreensível, aquilo que está para além da lógica e que eclode muitas vezes até a revelia, é o id, é o inconsciente da gente. Aquilo que ele chama de a minha mente, você pode chamar de o consciente. E o que ele chama de a lei, você pode chamar de superego, que é o que coloca sobre você a consciência que vai sendo estruturada de muitas formas diferentes no curso da existência de cada um de nós. Na de Paulo foi de um outro modo que eu expliquei ontem. E a minha fala está gravada aí no YouTube para você assistir logo depois e entender, é importante. Bom, então eu disse que o teto da psicanálise chega até aí. Porque daí para frente a gente vai conversar de maneira recorrente sobre teu pai, tua mãe, figuras parentais, angústias herdadas, introjeções, proibições exacerbadas, culpas exageradas, paranoias implantadas. E aí é uma fauna de aflições e de monstrificações e de híbridos psicológicos que vão se formando dentro da gente, de centauros, de bestas e de humanos, nos apavorando no labirinto do nosso ser, desde o inconsciente ao consciente e o acachapamento culposo que a lei traz e provoca essa culpa sem solução no ser. Esse latejamento. Se você partir para a linha junguiana, a solução vai ser: entre em estado de romance com a sua sombra. É o melhor que se pode propor. Ela está aí, vai ficar aí, não vai sair daí, então trate-a bem. Romanceie a sua sombra. Acolha. Dialogue com ela, converse com ela, porque solução para além disso não se vai encontrar. Se você for para uma linha de natureza mais behaviorista, vão tentar ensinar para você uma psicologia que é só um pouco melhor do que a do César Millan, de como se condiciona animais para terem um comportamento melhorado. Mas não se impede a eclosão de tempo em tempo dessa coisa que é o pecado que habita na gente, que nos assusta, mesmo quando em todo estado de vigilância nós estamos, frequentemente isso brota contra a nossa própria vigilância. E esse é o teto.
E ficar aí, como Paulo diz aqui, é ser um homem desventurado. Ele diz, desventurado o homem que eu sou. Isso não é ainda satisfatório. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele introduz algo que é inadmissível no nosso ambiente psicológico. Porque no nosso ambiente psicológico, o melhor que a gente faz é entrar em estado de domesticação ou de tentativa de convívio desangustiado com essas manifestações, o que depois de um tempo, na mente de alguns, ou isso se transforma numa atitude de dessensibilização, ou se transforma num processo psicológico de dissociação. Eu quero me negar e me dissociar de que dentro de mim me habita o que eu não controlo, muitas vezes. Ou, como eu já disse hoje mesmo aqui, surgem todas as exacerbações. Se a culpa é demais, se a paranoia é uma coisa indizível, todas as coisas aumentam e o melhor que você consegue é um diálogo crônico com alguém que te acalma uma vez na semana. Mas não existe em nenhuma ciência da mente e da alma o cetro que diz: graças a Deus por Jesus, que levou sobre si as nossas culpas, as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas contradições, as nossas feiuras, os nossos horrores, e nos concedeu, se crermos que a nossa incongruência teve a sua convergência para Ele, Jesus, e que independentemente do que nos tenha acontecido de maneira concreta e factual, já como experiência psicológica e existencial, Ele nos declara antecipadamente perdoados. E diz, estão perdoados os teus pecados. Está tudo igual, mas Ele diz, estão perdoados os teus pecados. Quer saber por quê? Porque eu levei, eu tomei. Aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós, estão perdoados os teus pecados. E aí, dentro de você, continua ainda tudo igual. Mas se você crê, o eixo angustioso sai de dentro de você e se transfere para a cruz. A projeção sai de mim e é pregada na cruz do Calvário. É o que Paulo ensina. Toda essa conflituosidade de dívidas e de débitos humanos que eu vivo em mim e vivo contra o meu próximo e vivo contra mim mesmo, tudo isso, quando eu creio que Ele levou, é transferido para Ele. Aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. E eu passo a ser agora um alforriado. Um alforriado. Eu não tenho o poder de apagar o que passou, não tenho o poder de instantaneamente dizer o que é não é mais, e não tenho a arrogância de dizer que nunca mais nada acontecerá. No entanto, eu estou justificado, perdoado, limpo, lavado, pronto para Deus e para a vida. Não porque eu produzi isso a partir de mim mesmo, mas porque eu criei que isto me foi imputado para a justiça. E aí inicia-se um processo que, como eu disse, nenhuma ciência da alma consegue produzir, que é essa pacificação no ser. E o estranho, como eu tenho dito milhares de vezes, é que eu só começo a encontrar essa serenidade interior depois que eu sei que estou perdoado. Eu não sou pacificado porque eu consigo controlar o meu inconsciente, o id. Eu não sou pacificado porque eu tenho controle absoluto sobre a minha mente. E nem sou pacificado porque eu seja coerente em relação à lei de Deus totalmente. Às vezes eu sou do lado de fora, mas descubro que na minha interioridade eu não sou.
Mas eu não sou pacificado porque eu tenha atingido isso, mas porque eu creio que Jesus fez em meu favor, sendo Ele o homem do homem, o filho do homem, o único homem alinhado na integridade absoluta da saúde humana, consigo mesmo e com Deus. Ele levou sobre si a minha impotência, a minha impossibilidade. E quando eu creio, tudo que Ele é e tudo que Ele fez se torna meu. Aí, quem é que vai dizer em qualquer ambiente terapêutico: filho, estão perdoados os teus pecados? Filha, estão absolvidas as tuas culpas? Paulo diz: quando isto acontece, então já não há mais nenhuma condenação. Se tira o diálogo condenatório da mente. Cristo aboliu. Uma outra lei se instala em você. É essa que diz: Cristo fez por mim, eu creio. E o fato de eu crer gera em mim um pendor na direção da vida e não da morte. Eu me inclino noutra direção, naturalmente tirando-se a culpa, a angústia, o medo, a morte, a falência do ser, sendo isso arrancado pela fé quando eu creio que quem eu não sou se tornou como Cristo, apesar de eu ser apenas uma semente iniciando um processo. Quando eu creio, eu experimento paz. E aí eu quero ler para você e com você, do verso 12 em diante, que é o prosseguimento, que diz assim: pois, por causa disso tudo que eu falei até agora, por causa dessa explicação, assim, desse modo, meus irmãos, meus queridos, nós não temos nenhum compromisso de agradar a carne, de viver para nenhuma forma de transgressão. Nós não temos nenhum compromisso de manter a nossa animalidade em estado de eclosão. Se alguém me perguntasse o que você acha que é o inconsciente humano, sinceramente, para mim, não estou buscando acordo de ninguém, mas para mim, o inconsciente humano é o acumulado instintual de toda a existência de significado animal, desde o estado semiconsciente dos primatas, de onde decorremos, viajando por tudo o que experimentamos no curso desses últimos 150 mil anos, e especialmente no curso dos últimos 70 mil anos, onde a produção cultural é distinguível do ponto de vista paleontológico e arqueológico, e aonde você vê os ódios se manifestando, as raivas, as guerras começam. São homo sapiens contra neandertais, contra outros seres, contra criaturas semelhantes como Homo erectus, vivendo entre nós, e como nós nos devoramos e nos comemos e nos desenvolvemos como bichos predadores, ao mesmo tempo em que tinha uma consciência em nós. Isso gerou um poço sem fundo, que de alguns anos para cá a gente chama de inconsciente, que é de onde brotam bestas feras diante de nós. A minha mente é a minha consciência, e a lei que eu conheci me oprime como um ego superior que me acachapa, para o qual eu não tenho solução. Eu no máximo tenho diálogos aliviantes, até que eu creia que esse ente, que é uma síntese de animal predador com a manifestação do sopro sublime da imagem e semelhança de Deus, que foi diluída em nós pela decisão pulsional de metermos a mão e comermos agora de maneira consciente e lúcida do pecado, que trouxe de volta toda a explosão do bicho incontrolável do inconsciente de Adão.
e dele para mim e para todos nós. E fica assim, a gente tapeia isso com religião, com drogas, com embriaguez. A gente tenta se anestesiar dessa pulsão, dessa agonia, desse contraditório permanente, dessa doença crescente, dessa baixa autoestima e de tudo que daí provém, daí nasce. E não encontra solução até o dia em que você crê que você está perdoado, justificado, que já não há nenhuma condenação para quem creu em Cristo e creu que Ele levou tudo isso. Por isso é que Paulo diz, nós não somos devedores do elemento orgânico, como se a gente tivesse que viver, ele diz, na carne, como expressão animal. A maioria da humanidade existe como expressão animal. Tem muito pouca gente que dialoga consigo mesmo, buscando uma consciência, e a maioria está espiritualmente morta. Não se deixou ativar nem acender por essa palavra da fé que leva você a crer e que leva você a saber e assumir que mesmo estando em processo de não solução plena, você já está solucionado, perdoado, pacificado, resolvido e pronto e acabado em Cristo Jesus. É só depois dessa consciência em fé que se inicia estranhamente o processo de pacificação interior. Eu preciso estar perdoado para ir parando de pecar com a avidez com a qual eu peco. É estranho, eu não me preparo para Deus, é Deus que me prepara para mim. Não sou eu que me preparo para Deus, é Deus que em Cristo me perdoa e me prepara para mim, para que eu entre num estado de pacificação sem nenhum compromisso com a animalidade predatória. Porque se viverdes segundo a animalidade predatória, segundo a carne, caminhais para a morte. Paulo diz, sereis como animais que quando morrem, morrem. Como o livro do Gênesis diz, morrendo, morrereis. Quem escolhe viver como animal morrerá. No entanto, se pelo Espírito Santo, pela submissão ao Evangelho, pela fé que crê que Jesus tomou e levou e consumou em si tudo quanto seja contradição humana, porque Ele é o Filho do Homem, se por essa consciência espiritual vocês mortificarem os privilégios do bicho, do ser instintual, do ser do ódio, da predatoriedade, da raiva, da cobiça, da disputa, da competição, do ciúme, da inveja, da facção, da destruição, se for melhor para mim que o outro se dane. Se pelo Espírito de Deus, pelo Evangelho de Cristo, me submetendo à mente de Cristo, que é a lei da vida, que é o Evangelho, eu não mortificar esses feitos doentes da morte, eu morro. Mas se eu mortificar e deixar acender em mim a lei da vida que cresce pela fé todo dia, quando eu me submeto em amor à obediência do Evangelho, então eu viverei. Pois todos aqueles que se deixam guiar pela mente de Cristo, pelo Espírito de Cristo, pela palavra de Cristo, crescem para se tornarem filhos de Deus. Não mais filhos do primeiro Adão, não filhos do animal em conflito, não filhos da herança primeva, animalesca, predatória, dentro de nós, eclodindo no nosso inconsciente. Ao contrário, quando você conscientemente diz, eu me submeto, e você começa a obedecer à lei do amor, já não a partir da tentativa pessoal de ser um ente agradável a Deus, mas saber que Jesus é a minha solução eterna, e quando eu creio nisso, eu começo a receber pela fé a pacificação do que Ele já realizou como conclusão de coerência absoluta em meu favor e em favor de todos os homens.
Isso é me deixar conduzir, guiar, crescer como um filho de Deus, que é filho de Deus pela fé em Cristo, para se tornar filho de Deus, manifestando as obras de amor, de fé do Pai, como Jesus disse. O Pai é assim, sejam como o Pai, imitem o Pai. Porque não recebestes espírito de escravidão, espírito de medo, de pânico, de aflição, de fobia. Não recebestes esse espírito para viverdes assim, com medo de tudo, atemorizados, sob juízo, angustiados. Mas ao contrário, vocês receberam um espírito do Pai, o espírito da liberdade. Vocês foram adotados em Cristo Jesus. O ente orgânico que morria na sua organicidade, agora pela fé transcende. O corpo volta ao pó como era, mas o espírito vai para Deus que o deu. E você pode ouvir, pregado numa cruz, condenado por seus pecados, Jesus lhe dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, não andeis atemorizados, não tenham medo de mais nada. Vocês foram livres do pavor, da fobia, da angústia, da morte, dessa latência culposa que só alimentava mais e mais o espírito da transgressão, dava de comer a vocês com as colheradas da morte. Tudo isso foi mudado, agora vocês estão sentados na mesa da segurança, comendo o pão eterno da justificação em Jesus, bebendo do vinho da alegria de Deus no coração, recebestes o espírito de adoção, baseados no qual dizeis: papaizinho, sem medo, com intimidade, incluídos. Ora, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito da Palavra, testifica, testemunha, garante, estranhamente, ao nosso espírito, ao nosso ser mais profundo, que está mais profundamente assentado em nós do que o nosso próprio inconsciente. É esse ente original que está, todavia, morto, sepultado por delitos deliberados e por pecados à revelia. Isso é aceso, isso é despertado, é chamado à vida pelo milagre da palavra do Evangelho. Esse ente morto em delitos e pecados recebe vida e se levanta justificado, ressuscitado, transcendido e, como Paulo diz, até mesmo assentado já nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E que olha para os céus e chama Deus de Pai e o sabe no coração como seu paizinho. E recebe o testemunho do Espírito de Cristo, de que está tudo feito, tudo consumado, tudo pacificado. Ora, se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros de Cristo. Tudo quanto seja a herança de Cristo passa a ser sua. Você sai de um estado de animal apavorado para um estado transcendido de filho de Deus, justificado e herdeiro da glória de Deus manifesta em Cristo. Herdeiro da mente de Cristo, herdeiro da alegria eterna de Jesus, herdeiro daquilo que em Jesus é o que faz a própria existência subsistir. Você passará a ser uma criatura em estado de energização das outras criaturas que existem. Você é herdeiro de Cristo, nele tudo subsiste e você estará nele no processo de alimentação de tudo que seja criação de Deus. Assim como tudo é em Cristo, você passa a ser herdeiro de tudo que em Cristo é. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele aguentarmos as lutas desse mundo, dessa vida, e não desistirmos, também com Ele seremos glorificados
se não desistirmos da vereda e da jornada. E Paulo conclui dizendo, porque para mim tenho por absolutamente certo que mesmo os sofrimentos e as dificuldades do tempo presente não são para comparar com o eterno peso de glória que transforma uma criatura planetária que viveu processos de todas as animalidades, que chegou a uma consciência e disse eu em Adão, mas que submeteu essa consciência superior aos desejos, caprichos e pulsões, que não são apenas a de um animal que reconhece isso, não. É de algo mais profundo, porque Paulo diz, eu não compreendo isso. Vem de uma acumulação profunda. E você é tirado desse estado de humanidade que se animalizou até o fim, que se destituiu de tanta glória e graça que já nos eram no primeiro Adão. Somos tirados dessa falência e mortos com Cristo e ressuscitados com Cristo, assentados com Cristo nos lugares celestiais e transcendemos a toda a culpa, porque já não há mais nenhuma condenação, o que há é herança. E eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Agora, se você achar que isso é uma viagem de Paulo, que eu comprei para mim, esse é um problema seu. Eu só sei o seguinte, eu estou em paz, estou justificado, estou em pé, uma alegria de viver, sem medo de morrer, com certeza de glória eterna e vazando essa energia que vaza de mim, mas não provém de mim, vem de algo eterno e infinitamente mais profundo do que o meu ser conseguiria produzir. É Cristo habitando em mim, que é a esperança dessa glória e que é a alegria dessa certeza que me faz chamar a Deus de Pai, de Abba.